Precisamos fazer a nossa parte. Orar por nossas crianças, para que Deus proteja todos os seus dias. Temos que ensinar a verdade para elas. Deus as ama e as criou com suas próprias mãos. Elas foram feitas para serem felizes. Precisamos sempre incentivá-las a serem sinceras conosco. Contar tudo o que acontece com elas. Aprender a dizer não quando é necessário. E correr para nós. É nosso dever orar e proteger as nossas crianças. Eles precisam de nós. Olá, é uma alegria muito grande estar aqui e dizer que nós, como Igreja Metodista Renovada Kids, estamos orando, lutando pela causa das nossas crianças. Deus te abençoe! E aí, galerinha do Kids, tudo bem? Eu sou o Tio Gu. Oi, galerinha, e eu sou a tia Vanessa. Na semana passada, vocês viram a aula da tia Michele. E essa semana nós vamos ver uma outra história. Alguém aqui gosta de aventura? A história de hoje é uma grande aventura. Que Deus abençoe vocês. Vem com a gente. Paulo sabia que Deus enviara para falar de Jesus aos gentios. Então ele fez 3 viagens pela Síria, Turquia e Grécia. Muitas pessoas creram em Jesus e começaram igrejas em toda a região. Anos depois, Paulo voltou a Jerusalém. Os líderes religiosos daquele tempo o prenderam porque ele falava sobre Jesus. Já que Paulo era cidadão romano, ele pediu para ser julgado em Roma. Paulo foi enviado a Roma num barco. Seria uma longa e lenta viagem. Por que não esperamos em Creta até a temporada de tempestades passar? Sugeriu Paulo, mas o capitão decidiu seguir a viagem. Veio uma grande tempestade. Todos acharam que ia morrer. Um anjo disse a Paulo que todos se salvariam e que ele chegaria em Roma. Paulo contou isso aos outros. Alguém avistou terra. Os marinheiros planejavam abandonar o navio e deixar os outros morrerem. Paulo os advertiu: vocês só sobreviverão se todos ficarem juntos a bordo. O barco bateu em uma ilha chamada Malta. Os soldados tiveram medo de serem punidos se os prisioneiros escapassem, então eles decidiram matá-los. Mas o comandante gostava de Paulo e ordenou que seus homens os deixassem viver. Eles chegaram exaustos na praia. Assim como Paulo havia dito, todos sobreviveram. O governante de Malta os recebeu. O pai dele estava doente. Quando Paulo orou por ele, Deus o curou. Eles embarcaram em outro navio e foram para Roma. Paulo ficou preso numa casa e dali escreveu cartas para as igrejas que havia iniciado. Algumas dessas cartas se tornaram parte da Bíblia. Oi, turminha, tudo bem? Que história incrível que a gente escutou agora, né? Nossa, como Deus é poderoso. Parecia aquelas histórias de aventura de piratas ou do Jumanji, de realmente histórias incríveis, né? Mas não, era tudo verdade e aconteceu, porque tá aqui, ó, na palavra de Deus, e a palavra de Deus é a verdade. Paulo, ele realmente foi um missionário que levou realmente a palavra de Deus para muitos lugares, na verdade. E essa história dele foi uma aventura incrível. Por quê? Porque Deus moveu coisas extraordinárias diante daquela situação. Realmente foi uma tempestade muito forte que eles passaram, 14 dias dentro de um barco, sendo levado pelas ondas de um lado para o outro, não sabendo o que ia acontecer. Imagine quanto medo que esse povo todo não viveu. Mas Deus é tão maravilhoso que ele enviou um anjo para falar com Paulo e avisar que nada ia acontecer, era só ninguém sair do barco, que todos iam se salvar, que Deus estava cuidando de todas as coisas, porque como a gente já viu em outras histórias, Deus tem controle sobre todas as coisas, sobre as ondas do mar, quando ele manda parar os ventos param, o mar se acalma, porque está tudo sob o controle dele. E aí Deus moveu que aquele barco fosse parar numa ilha que chamava como mesmo?
Malta, muito bem, e é verdade, e o povo daquela cidade era um povo especial, né? Receberam ele, se preocuparam, sabe, montaram até fogueiras para eles se sentirem aquecidos, começarem a não ficar doente, né, de ficar tão gelado. E o líder daquela cidade recebeu Paulo, e o líder da cidade também estava passando por um problema muito grave, não é verdade? Coisa que todo mundo sempre passa. Tinha alguém enfermo na casa dele naquele momento. E o que Deus fez? Usou Paulo para falar do amor de Deus, manifestar o poder dele naquele lugar. E olha, Deus trouxe cura naquele lugar, curou o pai daquele moço. E todas as pessoas daquela cidade ouviram o Deus extraordinário que Paulo servia e vieram pedir, saber que Deus era esse que tinha curado aquele moço. E ele veio, falou do amor de Deus, falou de Jesus para aquelas pessoas. E olha o que aconteceu. A Bíblia diz que ele curou todas as pessoas daquela ilha que tinham uma enfermidade. Então, eles não chegaram em Roma realmente como era o destino daquele navio. Mas Deus moveu eles para ir num lugar seguro. E mais ainda, Deus foi tão extraordinário que usou Paulo para falar para todas aquelas pessoas do plano da salvação, do amor de Jesus manifesto, e que Jesus cura, que Jesus salva, que Jesus liberta, que Jesus cuidava daquelas pessoas, que Jesus amava aquelas pessoas daquela ilha. Talvez nunca ninguém tinha chegado naquela ilha para falar do amor de Jesus para eles. Então, muitas vezes a gente está na nossa escola, a gente está lá embaixo brincando na nossa rua, no prédio. Quantas vezes, às vezes, os nossos colegas abordam ou começam assuntos que nos dão oportunidade de falar do amor de Deus. Às vezes as pessoas estão nervosas com tudo isso que está acontecendo, elas podem comentar de algum desemprego, de alguém que está doente, e nós temos que pedir para Deus a ousadia de falar do amor de Deus nessa hora. Falou, mas pede para Jesus, para o seu pai arrumar um emprego, pede para Jesus estar curando a sua tia ou a pessoa que ela comentar que está doente. Nessa hora a gente tem que lançar uma sementinha do amor de Deus ali, porque nós sabemos que nós, os filhos de Deus, somos os únicos que carregamos a verdade. Quantas pessoas têm liberdade para falar de outras religiões ou de outras coisas que nem são a verdade? Falar, se você fizer isso, se você fizer aquilo, talvez vai acontecer uma coisa boa. Mas nós sabemos que se a gente entrega o nosso coração para Jesus, é que as coisas acontecem, que Deus manifesta o seu poder, o seu amor sobre a vida das pessoas, trazendo salvação, bênção, prosperidade, cura, paz, alegria verdadeira. É só em Jesus que a gente vai encontrar. Olá, gente! Tudo bem com vocês? Então, hoje quem vai fazer a experiência com vocês vai ser eu! E a gente vai precisar, para essa experiência, uma fita crepe, um canudo e um saco plástico e qualquer livro, tá? Em qualquer livro. Aí, a gente vai pegar o canudo, pegar a fita crepe, enrolar no buraco do saco plástico. Agora, vamos fazer a experiência. Primeiro, você pega o livro e coloca em cima do saco. Agora, vocês vão ver que eu não vou tocar no livro e ele vai subir um pouco. Olha. Não é que incrível ver que só um saquinho, você enchendo ele, um livro pesado, levanta junto com ele? Mas o que é essa experiência? Tem a ver com a palavra de Deus. Boa pergunta, Vinícius. A palavra de Deus diz em Romanos que nós não devemos ter vergonha de falar da Bíblia para as pessoas, da palavra de Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus é poder para aqueles que creem, poder para salvar aqueles que creem em seu nome. Então, poxa, a gente só soprou aqui e levantou um livro pesado. O ar dentro do saquinho levantou aquele livro. Às vezes, uma simples palavra que a gente falar para um amiguinho do amor de Deus, ou pedir, falar assim, ora em nome de Jesus, que Deus vai ouvir o seu clamor, aquilo pode fazer toda a diferença. Porque quem opera o poder, quem opera
opera a cura, quem opera o milagre, quem salva é Deus. O nosso papel é aquele, ó. Só soprar o saquinho, só soprar a palavra de Deus, só falar do amor de Deus para as pessoas. É isso que a gente quis mostrar para vocês com essa experiência, entendeu? Sim. Essa história foi uma aventura onde a gente viu tantas situações difíceis, mas Deus foi e operou o milagre dele em todas. E mesmo que a gente esteja passando por situações muito difíceis, a gente sempre tem que crer. Deus sempre está com a gente e Ele vai sempre nos fazer vencer toda e qualquer situação. A gente é que tem que ouvir a voz dele e obedecer. É isso que a gente queria deixar para vocês hoje. A gente ama vocês, Jesus ama todos vocês e que a gente possa ser usado por Deus para fazer milagres nessa terra. Beijo!